Vendas no shopping crescem quase 40% no segundo trimestre. Governo reduz impostos de importação de mais 7 itens. E você vai ver também. O uso de máscara deixa de ser obrigatório em aeroportos e também durante os voos. Atenção, eleitores! Prazo para pedir voto em trânsito termina hoje. Rússia bombardeia Kharkiv horas antes de reunião de líderes na Ucrânia. E ainda, pássaro viraliza na internet após conversar e mandar beijos para seus seguidores em uma rede social. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Damos início a essa edição com uma boa notícia sobre o comércio. As vendas nos shoppings cresceram no segundo trimestre desse ano. Os dados são da Associação Brasileira da categoria. O levantamento indicou que o setor de comércio em shopping center registrou um aumento de 38,2% nas vendas entre abril, maio e junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. Os brasileiros gastaram, em média, R$ 126 em produtos e serviços nos shoppings no segundo trimestre deste ano. O aumento nas vendas foi impulsionado pela retomada do público, que estava mais restrita por conta da pandemia. Foi registrado um aumento no fluxo de pessoas de 58,7% no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo intervalo de 2021. A Associação Brasileira de Shopping Centers avalia que os bons resultados do ano são a confirmação de que o segmento não está apenas se recuperando dos danos sofridos nos últimos 2 anos, mas entrando em uma rota de avanço sustentável. A expectativa é de que o aumento nas vendas no setor vai ser gradual e contínuo no segundo semestre do ano, alavancado ainda por datas comemorativas, como o Dia das Crianças, a Black Friday e as festas de fim de ano. O governo federal reduziu a alíquota de importação de itens de proteção de motociclistas e mais 6 produtos. As novas taxas de até 4% entram em vigor a partir de setembro. O Ministério da Economia anunciou a redução dos impostos de importação de 7 itens para o Brasil. A decisão é resultado da reunião realizada pela Câmara de Comércio Exterior. Entre os produtos na pauta de importação estão airbags para proteção de motociclistas, proteínas do soro do leite e complementos alimentares. Estes itens vão ser incluídos na LETEC, a lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul. Com essa inclusão, as tarifas de importação dos itens, que variam de 11,2% a 35%, de complementos alimentares, concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas, além de coletes e jaquetas impermeáveis para proteção de motociclistas, vão ter a alíquota zerada ou reduzidas a 4% a partir do próximo dia 1º de setembro. E olha só, o governo federal também estuda a possibilidade de zerar o imposto sobre o querosene de aviação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a equipe econômica avalia o impacto da medida a partir do ano que vem. E atenção, muita gente vai ficar sem água nesse fim de semana. Cerca de 5 milhões de moradores da Grande São Paulo devem ficar sem abastecimento. E o motivo é uma manutenção preventiva que será realizada no sistema Cantareira. A Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, realiza neste fim de semana uma manutenção preventiva no sistema Cantareira, visando ampliar a segurança operacional. Para a realização do serviço, será necessário fazer uma parada programada no funcionamento da estação de tratamento de água Guaraú. A unidade é responsável pela produção de água do sistema. A paralisação ocorrerá das 6 horas da tarde de sábado até às 6 horas da manhã de domingo. A medida pode afetar o abastecimento de água para quase 5 milhões de moradores de 8 municípios da Grande São Paulo. São eles: São Paulo, Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e São Caetano. Dentro dos trabalhos, será realizada a substituição de uma grande válvula em um conjunto de bombas na estação elevatória Santa Inês e também
a manutenção preventiva de todo o sistema elétrico. Os técnicos também colocarão em operação uma nova adutora que vai reforçar o abastecimento na região de Perus, na zona oeste da capital, e nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras, beneficiando cerca de 300 mil pessoas. Aproximadamente 250 profissionais estarão envolvidos nas ações deste fim de semana. A última manutenção semelhante, comparada no sistema Cantareira, foi realizada em 2016. A Polícia Federal faz operação no Distrito Federal e em 3 estados contra fraudes no INSS. Um perito é suspeito de falsificar atestados para parentes e amigos. Agentes da Polícia Federal cumprem 22 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão no Distrito Federal, na Bahia, em Alagoas e em Goiás. A Operação Trickster, realizada em conjunto com a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho, é contra um esquema de fraudes na Previdência Social. Segundo a PF, um dos investigados é um perito federal que, junto com um ex-sócio, que é alvo da ordem de prisão, atuou para fraudar atestados médicos e perícias para familiares, sócios e outras pessoas próximas. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília. A Justiça também ordenou o bloqueio de até cerca de 1.100.000 das contas bancárias do perito, além dos pagamentos de todos os benefícios suspeitos. E determinou ainda a suspensão da função pública, sequestro de bens, proibição de sair do país, pagamento de fiança no valor de R$ 150 mil ou uso de monitoramento eletrônico. Se comprovadas as fraudes, os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade documental, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistemas de informação, estelionato previdenciário, bem como corrupção ativa e passiva. Agora falamos de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o fim da obrigação das máscaras em aeroportos e aviões. O equipamento de proteção contra a Covid passa a ser apenas recomendado nos voos dentro do Brasil. Depois de mais de 2 anos, as máscaras deixam de ser exigidas nos aviões e nos aeroportos. A Anvisa aprovou por unanimidade o fim da exigência do equipamento de proteção em voos no Brasil. Mas mesmo com a medida, as máscaras faciais e o distanciamento social vão continuar a ser recomendados para minimizar o risco de transmissão da Covid. E foi mantida uma série de protocolos em vigor desde o início da pandemia, como a limpeza e desinfecção contínuas, o uso do álcool em gel, entre outros. A Anvisa informou que o cenário epidemiológico atual permite que algumas medidas sanitárias sejam atualizadas. A máscara nos terminais aéreos e nos aviões deixou de ser exigida em diversos países, como Estados Unidos, França, Reino Unido e Portugal. Em maio, a Anvisa liberou o serviço de bordo e autorizou o uso da capacidade máxima de passageiros nos aviões. A Prefeitura e o Estado de São Paulo fizeram um acordo com o Hospital AC Camargo, que decidiu manter o atendimento a pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Referência no tratamento do câncer, o hospital tinha ameaçado não renovar o contrato com a gestão municipal por conta da defasagem na tabela do sistema público. Em reunião nesta manhã, tanto a gestão estadual como a municipal se comprometeram em fazer uma compensação financeira maior para que o serviço não seja descontinuado. E atenção, o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito termina hoje. Segundo o último levantamento, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 88 mil pedidos para o primeiro turno e 83 mil para o segundo turno. Vamos conferir. O eleitor que estiver fora de seu domínio eleitoral no dia das eleições deve se apressar para solicitar o voto em trânsito, tanto no primeiro turno, no dia 2 de outubro, quanto no dia 30 de outubro, no segundo turno. O eleitor pode votar fora de sua cidade de origem, mas para isso precisa fazer o pedido até esta quinta-feira, presencialmente nos cartórios eleitorais. Ele deve indicar onde vai votar desde que o município tenha mais de 100 mil eleitores. O Código Eleitoral prevê 2 possibilidades de voto em trânsito.
Quem estiver fora de seu domínio eleitoral, mas dentro do estado em que vota, pode participar das eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Já quem estiver em outro estado pode votar apenas para presidente da República. Para votar em trânsito, o eleitor precisa estar com a situação regular no cadastro eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral informou que não é possível votar em trânsito fora do Brasil. Mas quem tiver o título de eleitor cadastrado no exterior e estiver em trânsito em território brasileiro pode votar para presidente da República. E olha, também termina hoje o prazo para eleitores com alguma deficiência pedirem para votar em sessões especiais com acessibilidade. E veja a seguir, Rússia bombardeia Kharkiv horas antes da reunião de líderes na Ucrânia. E ainda, pássaro viraliza na internet após conversar e mandar beijinhos para seus seguidores em uma rede social. Em instantes, voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora 1h15 pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. A Rússia bombardeou a região de Kharkiv nesta quinta-feira. O ataque aconteceu horas antes de uma reunião entre o chefe da ONU e os presidentes da Ucrânia e da Turquia. A Rússia bombardeou Kharkiv nesta quinta-feira, horas antes de uma reunião entre o chefe da ONU, Antônio Guterres, e os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Desde a meia-noite, há 7 mortos e 16 feridos pelo impacto do míssil. São pessoas que estavam dentro do prédio e sobreviveram e pessoas que estavam próximas e tiveram ferimentos por estilhaços de vidro e outros fragmentos. Localizada a cerca de 40 quilômetros da fronteira russa, Kharkiv tem sido regularmente atacada pelo exército russo desde o início da guerra no final de fevereiro, mas nunca foi tomada pelas tropas invasoras. Na quarta-feira, em sua tradicional mensagem diária, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicou que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já havia chegado à Ucrânia. Guterres terá um encontro bilateral com Zelensky e na sexta-feira vai visitar Odessa, um dos 3 portos usados no acordo de exportação de grãos. Depois ele viaja para a Turquia para visitar o Centro de Coordenação Conjunta, que supervisiona o acordo. Segundo a ONU, entre 1º e 15 de agosto, foi autorizada a saída de 21 navios que transportavam matérias-primas agrícolas. Os principais destinos foram Turquia, Irã e Coreia do Sul. O primeiro navio humanitário fretado pela ONU, carregado com 23 mil toneladas de trigo, deixou a Ucrânia na terça-feira para a África, como parte do acordo alcançado em julho, mediado pela organização e pela Turquia. Enquanto algumas pessoas deixam de comprar comida por falta de dinheiro, muitos alimentos, Paty, acabam sendo desperdiçados por estabelecimentos simplesmente por estarem com um formato não muito comum ou perto da data de vencimento. Verdade, Dani. Olha, para resolver essa questão, agora tem aplicativos que vendem esses produtos com valor bem mais em conta. Tá aí uma ótima opção para quem quer economizar. Vamos ver. Quem nunca ouviu falar da famosa xepa? Aquele finalzinho de feira com produtos não tão bonitos, porém com praticamente os mesmos valores nutricionais que o restante, como garante o especialista. A exposição que acontece ali durante a feira, durante a apresentação do alimento para venda, não é suficiente para reduzir a níveis significativos os nutrientes. Então a gente pode afirmar que sim, os alimentos do final da feira têm os mesmos valores nutricionais. Mas pela estética, esses alimentos são muitas vezes desprezados e acabam vendidos com desconto.
Uma palavrinha que tem chamado cada vez mais atenção. E é por isso que o que antes se restringia às feiras livres, agora migrou para outros estabelecimentos. Hoje em dia, a xepa é virtual e oferece bem mais do que frutas, verduras e legumes. Aqui neste marketplace, por exemplo, a ideia é vender todos os produtos de mercados, empórios, restaurantes e até padarias que estão próximos da data de validade, com descontos bem generosos. E aí, além de economizar, o consumidor ainda colabora para reduzir o desperdício de comida. Segundo um levantamento da ONU, o Brasil desperdiça cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. E o CEO da plataforma digital diz que o objetivo do negócio ainda vai além. E a gente tem como resultado um baita equilíbrio sustentável em vários sentidos, né? Não só a questão da fome, mas também a questão de gás carbônico. Neumann lembra que a degradação de alimentos emite gases até 300 vezes mais nocivos à camada de ozônio. 3 refeições desperdiçadas, por exemplo, equivalem à mesma quantidade de emissão de gás carbônico de um carro em movimento por um dia todo, a fabricação de uma camiseta de algodão ou quase 50 quilômetros de voo de uma aeronave. Toda a necessidade da indústria, do varejo, de todos regularem o carbono, né, neutralizarem o carbono negativo que emitem, a gente contribui muito, porque uma vez que esses itens que iam para o lixo, iam para a caçamba, eles começam a ir para o mercado, esse carbono gerado negativo, ele realmente começa a ser neutralizado dentro da cadeia inteira. A redução de desperdício nos estabelecimentos conveniados com a plataforma é bem significativa. Então, cada um deles a gente tem números diferentes, mas no geral a gente passa aí dos 50% hoje e tendemos a chegar em 70% rapidamente. O meio ambiente agradece e o bolso do cliente também, já que, segundo o CEO, no mercado online os produtos são vendidos com no mínimo 50% de desconto e todo mundo sai ganhando, tanto o consumidor quanto a loja. A única questão é que tem gente que tem receio de consumir alimentos que estão perto da data de validade. Quando nós falamos de alimentos industrializados, nós falamos de alimentos que possuem a adição dos aditivos alimentares. Conservadores, estabilizadores, acidificantes, acidulantes, uma série de substâncias que servem para garantir, para preservar a sanidade do alimento. Então, nos alimentos industrializados, a gente tem uma segurança maior naquilo que se refere à sanidade do alimento. Mas isso não significa que os alimentos industrializados são saudáveis ou, enfim, que as pessoas devam preferir eles. Mas dá para consumir até o dia do vencimento sem problema algum. Já depois, a recomendação do especialista é não ingerir. Isso não significa que quando passar a data de validade, ele automaticamente está impróprio para consumo. Significa que quando passar a data de validade, a empresa fabricante não terá mais responsabilidade sobre o produto fabricado. Agora, quando se trata de alimentos para consumo imediato, como os vendidos em restaurantes, lanchonetes e padarias, os cuidados devem ser maiores. Porque quando eu preparo o alimento, eu acabo submetendo ele ou eu acabo colocando esse alimento possível de ser contaminado. Então, por exemplo, um arroz cru, ele tem uma deterioração, ele tem uma contaminação de micro-organismo muito menor do que terá o arroz pronto para consumo. Por quê? Porque o alimento, quando ele está pronto para consumo, ele não está somente apto para meu consumo. Ele também estará mais, vamos dizer assim, disponível para os micro-organismos. O nutricionista esportivo pontua que há alimentos válidos até 2 horas, 3, 6 horas. Cada um tem seu prazo. Depois surge o risco de intoxicação alimentar. Mas Diogo diz que não é preciso ter medo. A legislação brasileira que cuida da saúde do povo brasileiro, ela é muito bem estabelecida, ela foi muito bem desenhada, sabe? Então, a vigilância sanitária, ela tem dentro ali dos requisitos para permitir o funcionamento de um estabelecimento ali, produtor de alimento, ela tem esses cuidados, que é investigar como o estabelecimento age em relação ao armazenamento, à produção, aos cuidados depois da produção. Então, se o restaurante tiver alvará de funcionamento, se a padaria tiver ali algum indício de que sofreu fiscalização,
passou por fiscalização, a gente pode assumir a ideia de que aquele estabelecimento age em acordo com a legislação e assim o consumidor pode estar seguro. Com essa segurança, dá para gastar menos, comer bem e ainda preservar o meio ambiente. É uma equação que é bem bonita de se viver, assim, tá dentro disso e tá compartilhando e conversando, e as próprias pessoas que trabalham conosco super engajadas, né? Você vê aí uma geração nova que já nasce olhando para isso naturalmente, né? É muito bonito de ver. Muito bacana a iniciativa, né, Paty? Demais. E antes de encerrar, a gente mostra um momento fofura. Um pequeno pássaro viralizou na internet essa semana após conversar e mandar beijos para os seus seguidores em uma rede social. Esse pequenino se chama Kiwi. Na cena, enquanto a sua tutora organiza ali alguns objetos, ele corre em direção à câmera e começa a conversar com o pessoal, como se ele estivesse falando com um bebê, né, Paty? Uma graça. Olha, além de bater um bom papo, Kiwi ainda manda beijinhos para os seus seguidores. Ele é da espécie ringneck, aqueles pássaros que são muito famosos por conseguirem pronunciar palavras de forma clara. Ele vive com sua tutora na Nova Escócia e coleciona mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Muito fofo, né? Uma gracinha, Muito. quero um. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Você que está aí, não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde para você e até amanhã.